Um bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Vamos continuar a terceira série. Vamos agora falar sobre sociologia. Nossos tópicos são, bem na verdade, seria subcultura e contracultura. Mas eu preferi incluir o cultura aqui para a gente poder conhecer um pouco dos valores. Legal? Vamos nessa então. Afinal, o que é a cultura? Cultura é o ethos de um povo. Significa valores, hábitos de um povo que visam o bem comum de determinada comunidade. Ethos é uma palavra com origem grega, que ela significa caráter moral. É usada para descrever o conjunto de hábitos ou crenças que definem uma comunidade ou nação. Em uma visão antropológica, podemos definir como a rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca um indivíduo, ou seja, a sociedade. Legal, né? Essa rede, pessoal, ela engloba um conjunto de diversos aspectos, como crenças, valores, costumes, leis, moral, línguas, etc. Para o senso comum, que nós já trabalhamos em sala de aula, cultura possui um sentido de erudição, uma instituição vasta e variada, adquirida por meio de diversos mecanismos, principalmente o estudo. Quantas vezes nós já ouvimos aqueles famosos jargões: o povo não tem cultura, o povo não sabe o que é boa música, o povo não tem educação, e por aí vai. De fato, essa é uma concepção arbitrária e equivocada a respeito do que realmente significa o termo cultura. Bom, e como que essa cultura se manifesta? Vamos ver. Ela, no nosso cotidiano, ela vai aparecer na literatura, nas artes, por exemplo, música, pintura, escultura, no cinema, no teatro, na dança e por aí vai. Na ciência, o conhecimento, os costumes, hábitos, sistemas de leis, as regras, a religião, crenças populares, esportes, mitos, valores morais, éticos, comportamento, preferências, invenções e todas as maneiras de ser, sentir, pensar e agir. Além da língua, alimentação, habitação, vestuário, trabalho e por aí vai. E o que seria subcultura? Aí, quando se fala subcultura, a gente tem uma ideia de subdivisão, né? É o conceito que é utilizado para fazer uma referência a um grupo de pessoas, geralmente minoritário, como um conjunto de características próprias, comportamentos e crenças que representam uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade. Pode-se dizer que a subcultura é um grupo diferenciado dentro de uma cultura. Os seus membros podem reunir-se por diversos motivos: idade, etnia, identidade sexual, gosto por músicas, estética, entre outros. É comum uma subcultura definir-se a si mesma por oposição à cultura dominante. Há ocasiões, no entanto, em que essa oposição não é radical. Bom, os membros de uma subcultura, eles tendem a compartilhar uma aparência similar que os identifica, podendo ser um determinado penteado, a crista, no caso dos punks, por exemplo, ou ainda a cor da roupa, preta, no caso dos góticos. No seio de uma subcultura, é hábito falar-se um dialeto particular, ou usar um termo pouco frequente em outros grupos. É isso que vai diferenciar mais ainda. A aparição de uma subcultura fica estabelecida pela existência de símbolos compartilhados. Isso diferencia os simples grupos de pessoas que se reúnem por gostos comuns das subculturas, onde existe um interracionismo simbólico. Eita, quase que não sai. No caso da subcultura gótica, mencionada agora há pouco, os seus integrantes eles usam essa roupa preta, uma maquiagem branca, para transmitir o seu ceticismo e a sua falta de esperança quanto ao desenvolvimento da humanidade. E o que seria, então, contracultura? Eu sempre, quando eu escuto a palavra contracultura, a primeira coisa que bate na minha cabeça é "To love you, yeah, yeah, yeah". Os Beatles, eu vejo aquele movimento de Woodstock, vejo aquele povo reunido, proibido proibir. Não é verdade? Esse projeto alternativo ao padrão cultural dominante, que defendem um padrão cultural diferente,
impondo ao país uma nova maneira de pensar e agir, que acaba por ser aplicada, originando um país diferente. Esse termo, ele também serve para designar outras culturas dentro da cultura dominante na sociedade. Ao contrário da subcultura, a contracultura rejeita as normas e os valores que existem dentro da sociedade. É proibido proibir. Os contravalores, eles falam sobre valorização de uma relação harmônica com a natureza, a vida comunitária, luta pela paz, contra as guerras, conflitos e repressão. Vamos lembrar lá de Woodstock. Vegetarismo, a busca de uma alimentação natural, no caso, né? O respeito às minorias raciais e culturais, experiências com drogas psicodélicas, liberdade nos relacionamentos sexuais, anticonsumismo, crítica aos meios de comunicação de massa e discordância com os princípios do capitalismo. Além disso, vamos dar uma pincelada agora nos questionamentos em relação às tribos urbanas. Aí quando se fala em tribos urbanas, a gente vai pensar justamente nisso, né, nessa mistura, onde é que eles se encontram, por que é que são diferentes. Observa só, são diferentes, por exemplo, surfistas de motoqueiros, hippies de nerds, coloridos de homoafetivos, drag kings de rappers, funkeiros de góticos, os grunges dos skatistas, os skinhead white powers dos punks, os pichadores dos grafiteiros. Até eles costumam dizer que pichação é rabisco, grafite é arte. As patricinhas e os mauricinhos, os pit boys, os emos, os coloridos, os rastafares e até os internautas. Olha só que legal. Esse questionamento que nós fizemos sobre cultura, subcultura e contracultura é exatamente o final da nossa matéria. A gente fecha aí desejando um bom dia para você e um beijo no fundo do seu coração. Mas bota exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer.